Olá, aqui é a Helga. Notícias Católicas. O Glória TV informa: arcebispo argentino Francisco é considerado um relativista moral. Os políticos que estão a ponto de introduzir o aborto na Argentina são moralmente relativistas e devem pensar que o Papa Francisco também o é, escreveu no dia 1º de fevereiro, no website infocatolica.com, o ex-arcebispo de La Plata, Argentina, Monsenhor Héctor Agüer. Agüer citou Eduardo Valdés, o ex-embaixador argentino na Santa Sé, que disse que Francisco compreenderá a introdução do aborto em seu país natal. Agüer recorda que o presidente peronista socialista argentino Alberto Fernández disse já antes desse encontro com Francisco que o aborto não será discutido, qualificando-o como um problema não importante, comparado com a pobreza, a fome e a dívida. Agüer observou que Fernández e sua segunda concubina receberam a comunhão por parte do arcebispo de origem argentino, Marcelo Sánchez Sorondo, durante a Eucaristia no Vaticano. Um escândalo mais entre tantos outros. Novo livro e entrevista de Francisco: Celibato é uma graça divina. Estou convencido de que o celibato é um dom, uma graça, e, seguindo os passos de Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI, sinto fortemente a obrigação de pensar o celibato como uma graça divina que caracteriza a Igreja Católica Latina. Repito, é uma graça. Francisco fez essa consideração ao padre Luigi Maria Epicoco em um livro entrevista sobre São João Paulo II intitulado San Giovanni Paolo Magno. Ao considerar as ordenações femininas, Francisco respondeu que a questão já não está aberta à discussão, porque o pronunciamento de João Paulo II foi definitivo. Sobre a teoria de gênero, Francisco faz uma exceção para os homossexuais ativos, que deveriam ser acompanhados e tratados com uma atenção pastoral. Somente o resto da teoria de gênero é para ele perigosa, já que tenta apagar todas as distinções entre homens e mulheres, destruindo assim, em suas raízes, o plano mais básico de Deus para os seres humanos. Genswein é uma vítima da raiva de Francisco. A jornalista de Francisco, Franca Gian Soldati, escreve no dia 6 de fevereiro em Il Messaggero e diz que não acredita que o arcebispo Genswein foi removido como prefeito da Casa Pontifícia por uma redistribuição normal de trabalho. Ela sabe que a relação entre Francisco e Genswein estava em seu mínimo histórico. Essa vez, Francisco estava com raiva de Genswein pela forma em que manejou a publicação do livro Ratzinger Sará sobre o celibato. Depois que Genswein deixou de apresentar-se no trabalho, pensava-se que ele tinha contraído uma gripe grave, mas logo foi visto com Bento na Gruta de Lourdes, que está no Vaticano. Gian Soldati também nega os rumores sobre a saúde de Bento. Para sua avançada idade, está bem. Ela agrega a informação de que o cardeal Sará se apresentou a Francisco com todos os documentos que provam que os acordos editoriais sobre o livro de Ratzinger Sará eram claros para todos, especialmente para Bento e Genswein. Outra explicação da desaparição de Genswein. Que o arcebispo Genswein está indo embora é um fato bem conhecido, escreve no dia 5 de fevereiro no website semi-oficial ilsismógrafo.blogspot.com. É somente questão de tempo. Em consequência, para Il Sismógrafo, não há nenhuma notícia no que escreveu o website ditagspost.de. Il Sismógrafo diz que 12 palavras da declaração do porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, sobre Genswein dão a verdadeira notícia. Essas palavras são redistribuição habitual dos diversos compromissos e funções do prefeito da Casa Pontifícia. Segundo o website Il Sismógrafo, uma decodificação possível e autorizada dessas palavras diz que Bento XVI não está bem e que sua saúde se deteriorou nas últimas semanas. É por isso que Genswein deve permanecer de forma permanente cerca de Bento XVI, que não pôde manter-se por si mesmo durante vários meses. A declaração de Il Sismógrafo se lê como uma cortina de fumaça, diz o Glória TV. Francisco se contradiz a si mesmo
Em seu livro de 2010, Entre o Céu e a Terra, o cardeal Bergoglio diz que a primeira responsabilidade de um sacerdote, que é pai de uma criança, é com relação a seu filho. A partir disso, conclui que um sacerdote nessa situação deve deixar o sacerdócio para ocupar-se de seu filho. Agora, Vatican Reiter Marco Tosatti, 4 de fevereiro, enfrenta Bergoglio com essa pergunta. Se é verdade, então por que Francisco deveria permitir hoje os sacerdotes que se casem e, em consequência, tenham filhos? Hoje, ele alenta os sacerdotes a casar-se e ter filhos, quando ontem escreveu que se um sacerdote tem um filho, deve abandonar o sacerdócio para cuidar do filho, porque tem mais responsabilidades com o filho do que com a ordem sacerdotal. Exclusivo, superior-geral dos cartuchos combate os ultraconservadores. A International Fellowship of St. Bruno, Irmandade Internacional de São Bruno, um grupo laico próximo aos cartuchos, perguntou a Dom Dismas de Lassieux, o superior-geral dos cartuchos, sobre recentes eventos no monastério de Marienau, na Alemanha. Marienau é o monastério com a comunidade cartucha maior do mundo, com mais de 30 membros. De Lassieux vive na Grande Cartucha, na França. A consulta foi motivada pelos relatórios do Glória TV sobre o desalojamento dos monges que celebravam o rito cartucho antigo e a imposição do ex-abade beneditino suíço Martin Wellen como um assistente apostólico. Em sua resposta à Irmandade Internacional de São Bruno, de Lassieux defende a designação de Wellen. Wellen é um psicólogo capacitado e um militante anticatólico que advoga a favor das bênçãos homossexuais, a fornicação homossexual, as ordenações femininas e os sacerdotes casados. Ao mesmo tempo, de Lassieux rotula como ultraconservadores esses monges que amam a liturgia de São Bruno e que criticam a Wellen, se bem que subestima o anticatolicismo de Wellen como não sempre ideal. Os cartuchos de Marienau receberam um assistente apostólico. A resposta de Lassieux, tal como é citada pela Irmandade de São Bruno. Abre aspas. O cartucho de Marienau recebeu um assistente apostólico cuja missão é resolver uma situação de tensão que o anterior prior tinha deixado chegar demasiado longe e que ameaçava tornar-se explosiva. A missão do padre Wellen não é doutrinal. Somos conscientes que suas posturas doutrinais não são sempre ideais, mas os comentários dos ultraconservadores a este respeito são tão obviamente exagerados que não tem sentido contestá-los. O que não é tolerável é o poder que os ultraconservadores assumiram sobre a comunidade, não permitindo que ninguém, além deles, somente eles, expressem opiniões, porque não é aceitável nenhum pensamento divergente. 2 monges se foram. Entretanto, não é toda a comunidade que pensa como eles. As cartas enviadas pelos monges ao reverendo padre o comprovam. O que a maioria dos monges deseja é somente viver sua vocação em paz. A missão do padre Wellen é fazer possível isto novamente e nada mais. Fecha aspas. Absolvido, o cardeal de Lyon, de todos modos quer abandonar seu rebanho. O cardeal Philippe Barbarin, de 69 anos, publicou um vídeo no dia 30 de janeiro, dirigindo-se à sua arquidiocese com estranhos gestos e entonações. Nesse mesmo dia foi revogada uma falsa condenação da qual Barbarin se havia convertido em vítima. Entretanto, Barbarin diz que apresentará novamente sua renúncia. Para a Igreja de Lyon será uma ocasião para abrir um novo capítulo. Ele aplica a si mesmo as palavras de Simeão no Evangelho de São Lucas. Agora, Senhor, podes deixar teu servo ir-se em paz. São Lucas 2, 29. Famoso sacerdote sanador, exonerado de abusos, morreu com 52 anos. O padre Fernando Soares, um sacerdote sanador filipino, faleceu no dia 4 de fevereiro por causa de um ataque cardíaco enquanto jogava tênis na jornada de abertura do 11º Campeonato Nacional de Tênis Sacerdotal em Manila, Filipinas. Soares, que disse que o tênis havia ocupado uma parte importante de sua vida, era um seguidor da estrela de tênis espanhola Rafael Nadal. Faleceu 3 dias antes de completar 53 anos. De origem pobre, Soares teve consciência de seu dom sanador aos 18 anos
enquanto estava ainda no seminário de Ottawa, no Canadá, ressuscitou uma mulher que havia sido declarada morta 8 horas antes. Somente no dia 6 de janeiro, o Vaticano o exonerou de supostas atividades de corrupção monetária, assédio sexual e mercantilização de artigos religiosos, acusações que lhe haviam perseguido durante anos. Em 2014, ele foi excluído de várias dioceses filipinas depois das acusações apresentadas por 2 coroinhas, que depois se retrataram. Fundador de Miles Christi, apartado do sacerdócio. O arcebispo Víctor Manuel Fernández de La Plata, Argentina, um especialista na arte de beijar, informou que Francisco despojou o padre Roberto Juan Giannuzzi do estado clerical. Giannuzzi é o fundador do Instituto Miles Christi. Foi encontrado culpado de crimes contra o Sexto Mandamento com adultos, de absolução de um cúmplice e de abuso de autoridade. O Instituto Miles Christi foi fundado em 1994 na Argentina e também tem casas nos Estados Unidos, no México e na Itália. Seus membros consideram São Inácio de Loyola como seu mestre espiritual. Um amor filial e veneração do Papa é um traço característico da comunidade que crê em Roma, possuímos o farol da verdade. Os membros de Miles Christi usam a batina, preferem o Novus Ordo em latim e cultivam o canto gregoriano. E é só porque este vídeo já está ficando bem grande. Até meu próximo vídeo.